Shalom, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, da hora que você for ver, assistir. Continuação da leitura do Evangelho de João, da tradição do aramaico. Aqui em São Paulo tá muito frio hoje. Vamos continuar a leitura. Hoje, João 5, eu já fiz a primeira parte, agora já vou entrar na segunda parte. Então, eu vou começar no versículo 25, que fala assim: verdadeiramente, verdadeiramente, eu lhes digo que a hora vem, e agora também é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Elohim, que é Deus Todo-Poderoso, e os que a ouvirem viverão. Ok? Então aqui está falando da ressurreição. Todo aquele que crê no Filho de Deus serão ressuscitados e subirão com ele. Vai ao encontro nos ares, nas alturas. E aqueles que estiverem vivos subirão também, com o corpo já sendo transformado. E nós sabemos pela própria palavra do Senhor que está vindo aí um homem níquel, que no começo ele vai parecer cordeiro, mas na realidade ele é um lobo. E ele vai querer tomar o lugar de Deus. E ele vai fazer sim alguns sinais, algumas coisas que muitos vão se iludir. Agora, uma coisa ele não vai poder fazer. Ele não vai poder ir lá no cemitério de Jerusalém e falar: ressuscita todos os mortos. Não vai poder fazer isso. O falso Messias, anticristo, ok? Que aparecer. Se aparecer um falso fazendo milagres, aqui, o Messias, ele vem como está em Zacarias 14. Até o judeu sabe disso. Então, observe Zacarias 14. O Messias, Jesus, Yeshua de Nazaré, ele vem pegar aqueles que já crê nele. Mas ele vem para os judeus no último tempo. Finalzinho, com muitas guerras, o mundo se destruindo todinho. E aí o mundo se destruindo todinho. E aí vão atacar Israel para destruir Israel também. Vai morrer muita gente, mas o Senhor Jesus aparece. Ele vai pisar no monte. E o monte vai se abrir. Até um menino judeu teve uma revelação e viu isso. E ele nem crê em Jesus. Ok? Então, esse falso que vem por aí pode até fazer muita coisa com a ciência, com a tecnologia e com tudo isso, e mais os poderes das trevas mesmo que vai ter. Ok? Mas isso aqui ele não vai poder fazer, ó. Verdadeiramente, verdadeiramente, eu lhe digo que a hora vem e agora também é, porque agora também é porque Lázaro ouviu a voz e saiu com 4 dias de morto, ok? Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Elohim, e os que os que a ouvirem viverão. Os que ouviram, os mortos que ouvirem a voz de Yeshua vão ressuscitar. Então, o verdadeiro Messias, ele vai dar uma ordem e os túmulos vão se abrir e o povo vão ressuscitar. Todo aquele que crê em Elohim, que crê em Yeshua. Ok? Então, se vir um que não fazia isso, não é o verdadeiro. E continuando, pois assim como o Pai tem a vida
em sua essência, assim também deu ao Filho ter a vida em sua essência. Na própria essência do Senhor Jesus de Nazaré, ele tem a vida, ele tem a ressurreição. E também lhe deu autoridade para julgar. Autoridade para julgar. O Senhor Jesus de Nazaré, ele tem autoridade para julgar. E ele vai fazer isso na volta dele, ok? Ele veio como filho do homem. Uma simbologia do filho do homem, do filho de José, uma pessoa limitada. Mas ele voltará como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá. Ele veio como cordeirinho, mas ele voltará como leão. Aleluia. Então, e ele recebeu a autoridade do Pai para julgar. Ele vai julgar todas as nações, todas as pessoas, independente se crê nele ou não, vai passar pelo julgamento dele. Porque é o Filho do homem. Não se maravilhem disso, porque a hora virá quando todos os que estão em sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem boas obras sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem más obras para a ressurreição da condenação. Eu não sou capaz de fazer qualquer coisa do meu desejo. Porque as pessoas, elas ficavam duvidando do Senhor Jesus de Nazaré. O próprio povo dele ficava duvidando. E ele falou assim, eu não sou capaz de fazer qualquer coisa do meu desejo. Mas, como ouço, eu julgo, e o meu julgamento é justo. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele foi enviado pelo grande Hagadol. Quer dizer, a palavra Hagadol já é grande, já é o grande. Se eu testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Outro é aquele que testemunha acerca de mim. E eu sei que é verdadeiro testemunho de que ele testemunha sobre mim. Vocês enviaram pessoas a Yohanan, João Batista, e ele testemunhou sobre a verdade. E eu não recebi o testemunho de filho de homem, mas eu digo essas palavras para que vocês vivam. Ele era uma lâmpada que brilhou e iluminou, e vocês desejavam vangloriar-se por um tempo com a sua luz. Então aqui o Senhor Jesus está falando de João Batista, ok? Mas tenho testemunho maior do que o de Yohanan, porque as obras que o meu Pai me deu para concluir, essas obras que eu faço testemunham a meu respeito e de que o Pai me enviou. Então, aquilo que o Senhor Jesus fazia, todo mundo que estava ali sabia que um ser humano comum, que nem um profeta havia feito, e que um ser humano comum não fazia, porque ele estava fazendo pelo poder de Elohim. E aí, como eu já estava falando para vocês, que vai vir esse falso, vai fazer algumas coisas. Vocês lembram, tipo assim, quando Moisés foi lá, o faraó fez umas cobras lá, com as magias deles lá, e aí as cobras que veio, que o cajado de Moisés se tornou uma enorme cobra e comeu as cobras dos faraós. É assim quando o Senhor Jesus voltar. O falso Cristo que tiver na época vai ser detonado.
E continuando aqui onde eu parei. E o Pai me enviou testemunha sobre mim. Vocês nunca ouviram a sua voz. Ele estava falando para quem? Que Jesus estava pregando para os judeus. Sabe quem é os judeus? É o povo que lê a Bíblia, Antiga Aliança, os 5 primeiros livros. Eles leem todo dia, o ano inteiro. E sabe o que o Senhor Jesus falou para eles? Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua aparência. Aqui, ó. De quem é? Do Pai. Aqui, ó. E o Pai que me enviou testemunha sobre mim. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua aparência. E a sua palavra não permanece em vocês, porque vocês não creem. Então, a única coisa que eles tinham era a palavra. Mas a palavra falava de Jesus, de Yeshua. E eles não acreditavam, então, o que lhes restava? Não creio naquele que me enviou. Examine as escrituras, porque nelas vocês pensam que tem a vida eterna. E elas testemunham a meu respeito. E vocês não querem vir a mim para que eu possa ter a vida eterna? Para que possam ter a vida eterna? Eu não recebo a glória de filho dos homens, mas eu os conheço que o amor de Elohim não está em vocês. O Senhor Jesus podia chegar hoje aqui, em todas as igrejas que tem, e pronunciar essas palavras aqui. Porque naquela época ele estava pregando para os judeus, mas agora se ele vinha pegar para os crentes, para os evangélicos, para os cristãos. Muitos estão nessa condição, gente. Muitos. Não pensa que é melhor, não. Só a misericórdia do Senhor na nossa vida. Mas eu vim em nome de meu Pai e vocês não me receberam. No entanto, se outro viesse em seu próprio nome, vocês o receberiam. Então, se aparecer um falso Cristo, ele não vai poder falar Elohim me enviou. Ele não vai poder falar isso. Ele vai falar no próprio nome dele. Ele não vai poder falar que foi Elohim. E mesmo assim, muitos ainda vão seguir ele, ainda vão crer nele. O Senhor Jesus falou aqui, ó. Vocês o receberiam. Como vocês podem crer recebendo a glória um do outro e não buscando a glória que vem do único Elohim? Então, é bom a gente conviver, reconhecer os méritos de alguém, respeitar, mas sem adoração. As pessoas gostam de adorar os líderes, os mestres. Não. Toda adoração é para Elohim. Aqui ele continua. Porque vocês pensam que eu irei acusá-los diante do Pai? Há um que os acusa. Moisés. Moisés sofreu no deserto com o povo. Ele sofreu. E ele sempre conversava com Deus. Deus sabia de tudo. Em que vocês confiam. Não podem confiar num homem. Mesmo que ele seja um profeta. Ele escreveu a lei. Não, mas ele é humano também igual nós. E ele falou, Pai, aquele povo me fez passar isso. Eu sofri com eles. Moisés não entrou na terra prometida porque perdeu a paciência com o povo. E o Eterno não deixou ele entrar na terra prometida. Junto com o povo. Ok? E aqui onde eu parei, 45 agora. Porque vocês pensam que eu irei acusá-lo. Isso aqui também eu já li. Mas é Moisés que acusa, viu? É Moisés que conta bem o que ele viveu. Porque se cresce em Moshe,
também creriam em mim, porque Moisés escreveu a meu respeito. E se vocês não creem em seus escritos, como crerão em minhas palavras? Então, o que acontece? A Torá, ela é a palavra de Deus escrita. E o Senhor Jesus é a palavra de Deus em pessoa. O Senhor Jesus é a voz de Deus, é a mão de Deus, é a face de Deus. Então, Moisés tinha escrito nas tábuas, mas o Senhor Jesus veio, a palavra se fez carne, assim a Bíblia diz isso, e habitou entre nós. Ok? A glória da segunda casa é maior do que a primeira, a Bíblia diz. E essa casa é o Senhor Jesus de Nazaré, aonde nós nos abrigamos nele. E aqui acabou o capítulo 5, e depois a gente vai entrar no 6, a próxima, ok? Pai, shalom a todos.